Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o Felipe Reis, estrategista de ações da EQI Research, a casa de análise da EQI Investimentos, e eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouco do nosso último relatório de ações aí, nossa carteira recomendada para março de 2025. Esse ano tão atribulado, esse ano aí que com muitas mudanças, e a bolsa subiu em janeiro, caiu em fevereiro, enfim, tem muita coisa aí para a gente abordar e muita coisa interessante para a nossa carteira de março. Quero sempre lembrá-lo que os números certinhos ali, o detalhe da carteira, você deve acessar pelo nosso relatório, pelo arquivo em PDF, que você acessa aí pelos links que vão aparecer aqui embaixo no vídeo. Ninguém vai te cobrar nada. A EQI Research publica seus conteúdos aí gratuitamente nos nossos canais e você vai poder aí nos acompanhar sempre e mês a mês. E na verdade, além disso, a gente revisa a carteira mês a mês, mas nada impede que algum evento específico nos faça revisar a carteira no meio do mês. A gente solta um semanal toda quarta-feira também sobre o mesmo tema. Então, estamos cheios aí de novidades e cheios de informação para compartilhar com vocês. Então, a gente está gravando esse vídeo para te convidar a acessar o nosso relatório e a gente vai passar aqui alguns destaques aí da nossa carteira. Esse que vos fala, Felipe Reis e Amanda Fantini. Aí um beijo grande para Amanda, aí que foi passar o carnaval nas Maldivas. Ela que está sempre aí indo viajar, é uma pessoa que explora o mundo. E para falar aí além da carteira em si, a gente sempre aborda algum assunto importante, que a gente julga importante para a nossa definição de carteira de ações. E aqui nesse mês, a gente está abordando, como vocês podem ver aí na tela, o que eu estou chamando de sonhos de uma noite de verão, ponto de interrogação. Os mercados aqui brasileiros começaram a antecipar algo num distante ponto futuro, que são as eleições federais de 2026, coisa que só vai acontecer lá em outubro de 2026. No finalzinho de janeiro, ao longo do mês de fevereiro, a gente viu uma série de pesquisas aí de popularidade do atual governo, do governo Lula, do governo do PT, mostrando uma queda vertiginosa da popularidade aí. Você deve ter visto, deve ter acompanhado pela mídia, e isso acabou fazendo com que o mercado se animasse. Algumas discussões em alguns fóruns do mercado sobre uma potencial mudança de linha de governo já em 2026, em que, nesse cenário, o atual governo seria superado nas eleições por um candidato de direita, em tese mais pró-mercado. Isso geralmente faz com que o mercado avance, né? com que o mercado de renda variável, o mercado de ações, no momento que a gente está vivendo, com várias críticas à política econômica do governo, juros altos, etc., tem feito a Bolsa sofrer, que esse cenário possa mudar, possa cambiar em outubro de 26, com um governo mais pró-mercado, em que, de acordo com a leitura do mercado, seja um governo que tenha uma política econômica mais sustentável e que isso se reflita positivamente nos preços dos ativos. Né? Então, a gente foi procurar, para responder essa pergunta, na verdade, qual é a pergunta? A pergunta de que faz sentido já, desde já, estamos em início de março de 2025, montar uma carteira de ações com base numa perspectiva de câmbio de governo lá na frente, lá em 2026? Ponto de interrogação, é isso que no nosso pequeno estudo aqui procura responder, e você, claro, que encontra as respostas aqui no nosso relatório, onde mais uma vez convido você a clicar no link aqui abaixo. Mas voltando aqui para o nosso relatório, eu até dou uma provocada aqui, dizendo sonhos de uma noite de verão. A gente fez uma análise sobre como é que o Ibovespa, no caso, se comportou em dois episódios recentes ou mais recentes, de câmbio, de mudança de governo, de um governo de esquerda, de um governo criticado pelos mercados no âmbito da política econômica, para governos mais aceitos pelo mercado do ponto de vista de política econômica. Então, claramente, o que a gente viu aqui nessas duas ocasiões. No impeachment da Dilma Rousseff, com a ascensão ao poder do seu vice-presidente na época, o Michel Temer. Isso aconteceu em 2016. E na eleição de 2018 para presidente da República, em que Jair Bolsonaro concorria com o Haddad, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era o candidato do PT na época. Então a gente também procurou ali mapear o que aconteceu com os múltiplos do Ibovespa, principalmente o múltiplo preço-lucro, o PI,
price earnings em inglês, do Ibovespa. Sem grandes pirotecnias aqui, o que a gente viu claramente é que os múltiplos preço earnings, ou price earnings, ou preço-lucro do Ibovespa, eles subiram aí entre o piso daquele ano em que aconteceram esses eventos e o topo, ou seja, algumas semanas depois do evento, ou seja, após a ascensão ao poder do Michel Temer, quando ficou patente, aprovada no Congresso o impeachment da Dilma Rousseff, e depois das eleições de 2018, com a vitória do Jair Bolsonaro, algumas semanas depois, o múltiplo da Bolsa subiu aí na casa de 30% aproximadamente, os números certinhos, de novo, você vai ver lá no nosso relatório. Na época, o PI da Bolsa subiu de 10,7% para 13,8%, e na casa de também 28%, quase 30%, arredondando 30% em 2018. Esses pisos aconteceram ali 4, 5 meses antes dos eventos, e os picos de valuation desse múltiplo específico aconteceram algumas semanas depois do evento em si. Tá? Então, arredondando, 29%, 28%, vamos arredondar em 30% e vamos tentar transportar isso para o que a gente vê hoje. Esse é um exercício muito simples. Existem várias críticas que podem ser feitas aí, a gente selecionar especificamente os momentos em que o PI estava muito baixo e que o PI foi muito alto, ou se revelou mais elevado logo depois do evento, mas enfim, críticas por críticas, estamos aqui com cerca de 30% de valorização num período de 4, 5 meses antes do evento. Então, lá na frente, talvez 4, 5 meses antes, talvez haja algum tipo de valorização a mais aí do PI da Bolsa. Porém, se a gente pudesse transportar o evento para agora, a gente está falando aí de 30% de valorização do Ibovespa. Hoje o PI da Bolsa é 10,3. E eu queria chamar a atenção e abrir um parênteses muito sério nesse relatório, nesse raciocínio, sobre esse múltiplo da Bolsa. A Bolsa hoje brasileira, o Ibovespa hoje está negociando a 10,3. Você que nos acompanha aqui já há algum tempo sabe que a gente bradava aqui, todos os outros analistas também de Bolsa, que o Ibovespa estava barato. Hoje já não dá mais para dizer que o Ibovespa está tão barato assim. Falou, pô, Felipe, mas o Ibovespa nem andou tanto. O Ibovespa chegou a bater 137 mil pontos lá em agosto de 2024, voltou para 120 mil pontos, agora está ali na casa dos 123, 124 mil pontos. Aqui, como falamos agora, em fevereiro março de 2025, como é que se diz que a Bolsa não está cara? A bolsa não está barata, desculpe. Quando a gente olha aqui, e eu queria chamar muita atenção para vocês estão vendo aí na tela, as expectativas de lucro do Ibovespa estão caindo vertiginosamente. É algo que a gente já esperava, talvez não com a mesma intensidade que está acontecendo aqui, desde o comecinho do ano, com toda essa perspectiva de PIB mais fraco, juros mais altos esse ano, incertezas internas e externas, volatilidade de câmbio, enfim, está muito difícil fazer planos para adiante, tem outros componentes que não são apenas domésticos, a questão do governo americano, tarifa agora não põe tanta tarifa assim, o Brasil vai entrar na dança das tarifas, não vai, enfim, tudo isso gera impactos, como eu disse, externos e internos na estimativa de lucros das empresas. A gente tem, claro, agora que haverá um crescimento econômico brasileiro muito menor do que houve em 2024, e é natural, porque os juros estão subindo, a Selic está subindo, isso vai afetar o nível de atividade econômica, a demanda agregada diminui. Hoje, creio que, pelo relatório Focus, o consenso de mercado é que o PIB do Brasil cresça em 2025 na casa aí de 2%, e eu não me surpreenderia se houvesse revisões para baixo ainda mais, apesar do agro vir muito forte no primeiro trimestre, mas a gente sabe também que o cenário externo, o PIB mundial deve ser revisado para baixo em função das questões de obstáculos ao comércio internacional. Enfim, empresas exportadoras teriam um pouquinho mais de dificuldade para exportar seus produtos. E todo o peso dos juros nas dívidas das empresas faz com que as despesas financeiras, de modo geral, sejam maiores para as empresas endividadas. Isso acaba achatando também os lucros das empresas. Então, quando eu olho aqui para a tela e vejo aqui a expectativa de lucro do Ibovespa para o ano de 2025, a gente viu uma queda vertiginosa. Aqui, basicamente em fevereiro de 2025, caiu 20%. Tá? Então, quando a gente faz lá o preço sobre o lucro, é a cotação do Ibovespa dividido pela expectativa de lucro desse Ibovespa. Né? Então, quando o denominador da conta aqui está caindo vertiginosamente, na casa de 20%,
essa relação aumenta. Então, a gente via ali o Ibovespa negociar na casa aí de 7,8, entre 7,5 e 8 vezes, o que nos autorizava a dizer que a bolsa estava barata. Agora, a 10 vezes, não quer dizer que a bolsa está tão barata assim. Então, quero chamar a atenção. De todo modo, fecha parênteses, esse é outro tópico interessante, mas se a gente aplica aqui aquele crescimento de múltiplo de 30% nas ocasiões recentes, mais recentes possíveis, domésticas de Brasil, não estou olhando Argentina, não estou olhando Milei, não estou olhando nada, a gente vê aí um crescimento de 30% nos múltiplos, assumindo que esse múltiplo atual fique parado, esse múltiplo não, essa estimativa de lucro do Ibovespa, o que não quer dizer que vai acontecer, porque à medida que as empresas vão reportando seus lucros e vão conversando com o mercado, vão ficando, imagino eu, Felipe, que o pessimismo vai aumentar ainda para frente, à medida que ficar claro que os resultados do primeiro trimestre não vão ser nada bons, do segundo trimestre vão ser ainda piores, né? Mas, enfim, colocando essa incerteza de lado, esse risco adicional de lado, a gente ia colocar aí 30% de crescimento de múltiplo dos atuais 10,3, a gente iria para um PI de bolsa aí na casa de, ou PL, como o caso prefiram, na casa aí de 13 vezes, né? Isso significaria um Ibovespa na casa de 164 mil pontos, ou seja, 30% de valorização. Quando a gente olha 30% de valorização, a gente ainda está distante 20 meses do fato que seria a eleição lá em outubro de 2026. Nos parece correr muito risco por 30% por muito tempo. Tá? Correr muito risco por muito tempo para meros 30%. A gente acha que aqui para a nossa estratégia de equities, para a nossa estratégia de ações nesse momento, a gente vê volatilidade acontecendo. E por que vai haver volatilidade? Veja, nosso raciocínio. De novo, te convido a ir lá ler nos detalhes tudo que está escrito no nosso relatório, pelos links que estão aqui abaixo. Mas, enfim, só para repassar aqui e chamar a tua atenção para o relatório. Essa queda de popularidade do governo Lula que aconteceu aqui no início de... Já aconteceu no final de 2024, ficou patente no início de 2025, com questões econômicas e não econômicas assim, a questão do preço dos alimentos, inflação em alta, preço da carne, a questão do polêmicas sobre PIX, se o PIX vai ser monitorado, vai ser taxado, tudo isso repercutiu. Alguns detalhes, algumas pesquisas, inclusive, mostram uma desaprovação muito grande, um aumento da avaliação ruim do governo em redutos eleitorais do PT, principalmente no norte e nordeste do país. Pesquisas da Quest mostraram isso, especificamente na Bahia e em Pernambuco, estados que deram vitórias ao presidente Lula. Historicamente são estados que votam no presidente Lula, uma queda vertiginosa também nesses bolsões de popularidade alta do governo do Lula pessoalmente. Enfim, acontece que o governo já detectou isso e mudou claramente o tom da sua comunicação. O presidente Lula tem participado cada vez mais ativamente de entrevistas para rádios, entrevistas para jornais e mudanças ministeriais. A gente viu agora a Gleisi Hoffmann ascendendo à condição de ministro das relações institucionais do governo Lula, e tudo isso eu quero dizer o seguinte: existe tempo e o governo não vai hesitar em adotar medidas que possam elevar a sua popularidade, que possam passar, inclusive, por questões ainda mais preocupantes do ponto de vista fiscal, né? A gente está sempre batendo na tecla de que a situação fiscal brasileira é periclitante, é difícil. Quando a gente olha o filme, não só a foto, né? A gente faz projeções de dívida e uma dívida que é muito maior, uma dívida bruta sobre o produto, sobre o PIB, que é muito maior do que a dos pares mercados emergentes, e também que pagam juros em cima dessa dívida muito elevado, né? Então a dívida vai subindo, vai crescendo. Além disso, o governo entrega déficits, né, nominais bastante elevados ainda, na casa de 8% do PIB aproximadamente do ponto de vista nominal, quando a gente bota não só o resultado primário, mas a despesa com juros também. Isso reforça a dinâmica crescente da dívida e as projeções indicam que a gente vai continuar crescendo aí na casa de 4% do PIB ao ano, a relação dívida-PIB. Isso cada vez mais nos empurra para uma situação bastante preocupante do ponto de vista de dívida, né? Quando eu tenho um governo às vésperas, ou não tão às vésperas assim de uma eleição presidencial, que acontece daqui 20 meses,
e a gente vê taxas de desaprovação crescendo, um governo cada vez mais impopular, o que se pode esperar desse governo? Que ele tome ações para tentar melhorar a sua popularidade. E isso vai passar por medidas fiscais e parafiscais, né, mais generosas para a população. Não me surpreenderia também se a gente visse, daqui a alguns meses, talvez uma melhora da popularidade do governo em função dessas medidas. Ou seja, tudo que o mercado ficou otimista, o mercado de ações ficou otimista para uma potencial mudança de governo lá na frente, pode passar por fases mais pessimistas à medida que esse governo entrega popularidade um pouco melhor, se recuperando mais adiante. Né? Então, esse é um fator, e por daí a história da gente passar pela questão da volatilidade. Então, ponto número 1. A gente tem aí revisões para baixo de lucro, já mencionei, de lucros das empresas. Então, isso também vai trazer volatilidade. Então, é mais um fator de cautela aí para a sua carteira de ações aí estratégica. Né? E ponto número 3, o cenário internacional, com todas essas histórias do tarifaço do Trump. A gente está voltando para o carnaval aí, a gente volta com carga total em termos de tarifas para México, Canadá e China, e a Europa também vai entrar na dança. Então o governo Trump colocando tarifas aí que vão afetar a expectativa de crescimento econômico global. Ainda hoje a gente tem um FMI aí prevendo um crescimento de 3,5%, 3,3% de crescimento global. Né? Então, isso vai ficar do jeito que está ou essa expectativa vai ser reduzida ao longo do tempo? Não que eu creia que essas tarifas muito altas de comércio internacional, tarifas de importação que o Trump está colocando, vão durar muito tempo, até porque eu tenho algumas coisas que prejudicam muito mais a economia americana do que beneficiam. Mas é o que é nesse momento, um governo Trump aí causando bastante instabilidade no mundo e incerteza no mundo, e isso vai fazer com que a gente vai ter volatilidade na bolsa. Então, para responder a pergunta aqui, vale a pena a gente já ter um espaço em bolsa maior na nossa carteira e além desse espaço em bolsa, selecionar dentro da bolsa algumas ações que têm beta mais alto, que são ações de empresas mais endividadas, ações de crescimento, ações de empresas small caps, por exemplo, que se beneficiariam mais do que proporcionalmente a uma valorização da bolsa, aqueles 30% que eu mencionei para vocês, diz respeito ao Ibovespa. A gente poderia construir uma carteira que andasse mais do que 30% num cenário mais claro de troca de governo. Só que, de novo, insisto, estamos ainda em março de 2025, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Essas águas, em alguns pontos, vão ser turbulentas, ou seja, a gente pode esperar volatilidade, e eu esperaria um ponto de entrada um pouco mais baixo, bem mais baixo, inclusive, para a gente poder criar aí uma carteira, como eu digo aqui no relatório, de peito aberto, para ir buscar uma valorização, para fazer o play, de tentar surfar uma onda de troca de governo lá adiante. Tá? Então, com tudo isso, como ficamos na nossa carteira de ações EQI março de 2025? Não mudamos comparado à carteira de fevereiro. A gente tem aí essa composição aqui, é uma carteira mais defensiva. A gente continua com Itaú aqui, 15%. O que a gente prefere nesse momento? Empresas que vão entregar crescimento de lucros em 2025. São empresas que pagam dividendos, são empresas líderes, são empresas de ações blue chip, são ações de empresas grandes com alta liquidez, em que não queremos correr muito risco. Então, continuamos com Itaú com 15% da carteira, Petrobras com 15% da carteira, e aqui cabe um capítulo porque houve muita polêmica na imprensa sobre os últimos resultados de Petrobras, que foram divulgados aí no finalzinho de fevereiro, sobre os resultados ainda do quarto trimestre, com prejuízo lá, etc. A questão aqui, o nome do jogo em Petrobras é dividendo. Tá? A questão do dividendo e Petrobras fazendo as contas, assumindo aí um lucro em 2025 de 40 bilhões de dólares, e a gente tem elementos para ter não certeza, mas um bom norte do que vai ser o pagamento de dividendos aí em 2025, esquece 2024 já foi, mesmo sem considerar pagamentos extraordinários mais adiante, um retorno com dividendos, chamado dividend yield, na casa de 15%. Não dá para a gente ignorar isso daí. Né? Então, continuamos com Petrobras, temos Gerdau ainda, esse aqui é um caso um pouco mais polêmico, e Prio também aí com 10%, mais um play de petróleo. Confesso que eu quase tirei Prio da carteira para março de 2025,
em função da minha preocupação com o preço do petróleo, em função do que está acontecendo no mercado internacional, perspectiva de um fim de guerra na Ucrânia, por algum tipo de ajuste, de acordo que vai ser feito entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia. A Ucrânia não tem muitas boas opções nesse momento, e isso poderia implicar com volta do petróleo russo ao mercado internacional, fora as questões das tarifas, que também abalam as expectativas de crescimento econômico mundial, e aí a demanda cairia. Então a gente poderia ter um aumento de oferta e decréscimo de demanda de petróleo no mundo, o que tende a ser negativo para o preço do petróleo. Isso, inclusive, já está acontecendo nesse início de março. O petróleo que estava ali na casa de 75, 80 dólares caiu para a casa dos 75 dólares aí no finalzinho de fevereiro. E, como falando aqui agora, gravando esse vídeo, no comecinho de março, a gente tem aí um petróleo mais próximo da casa dos 70 dólares. Então isso me preocupa sim, mas a seguir cenas dos próximos capítulos aqui na nossa carteira a ver. Tá? Então a gente continua aqui com essa carteira mais defensiva, com Itaú, Petrobras, Gerdau, Copel, Prio, Sabesp, JBS, Porto Seguro, Eletrobras e Banco do Brasil. Tá? Então, recados aqui. O cenário eleitoral mudou, está antecipado. Em todos os fóruns, em todas as discussões, já se fala como é que o Lula vai chegar lá, se o Lula vai participar ou não da eleição, enfim, qualquer coisa nesse sentido que mostre fraqueza do atual governo e uma potencial mudança de governo para um governo de direita, um governo com política econômica mais saudável, vai fazer o mercado andar, já fez o mercado andar entre começo de fevereiro, ali, quando saíram as pesquisas do Datafolha, a pesquisa da Quest. Outras pesquisas, claro, vão acontecer daqui a algum tempo a mais, mas acho que vai ter volatilidade. Com 30% de upside, vale a pena segurar? Eu acho que não. Eu acho que ainda dá tempo da gente ficar um pouco de lado, esperar mudar mais para frente e ver um valuation do Ibovespa mais barato para a gente poder montar uma carteira. Claro que eu vou estar aqui para te dizer quando eu estou mudando de cabeça e para te ajudar a tomar essa decisão. Eu acho que ainda tem tempo, vai ter volatilidade. Vai chegar um momento ainda da gente aumentar a posição em bolsa no nosso portfólio para a gente poder surfar essa onda aí. Por hora, fique com ações que pagam bons dividendos. A gente tem, inclusive, uma carteira dedicada a boas ações que pagam bons dividendos. Essa carteira é tocada pelo meu grande amigo, aí, o Thiago, que aparece aqui com vocês de tempos em tempos. Enfim, todas essas coisas são importantes para a gente levar em consideração. Certo? Então, eu vou parar por aqui. Já falei bastante. Eu quero que você vá lá e baixe o nosso relatório, leia o relatório e nos acompanhe sempre. Estou sempre aqui com vocês, então nos acompanhe primeiro, todo dia de manhã, no Morning Call da EQI. Eu tenho o prazer de estar aqui às 9h15 da manhã, todo dia, ao vivo, para discutir com vocês o que aconteceu no dia anterior, o que vai ser mercado para o dia que a gente está falando. Tem o nosso relatório semanal sobre bolsa, que eu também produzo, e tem aqui esse mensal, e esse vídeo é justamente para isso, para te trazer para a tua atenção essa história de bolsa, e a gente está sempre escrevendo sobre temas interessantes para que você tenha uma boa administração da sua carteira, sempre em contato com o seu assessor de investimentos da EQI Investimentos, para que você possa estar discutindo com ele sempre a melhor adequação da sua carteira para aquele seu momento de vida, para aquele momento de mercado. E isso você vai descobrir e vai te dar muito mais elementos aqui, conversando com a gente da EQI Research. Toda quarta-feira tem também, às 18h15, uma live, tirando hoje, que é quarta-feira de cinzas, o pessoal está todo de ressaca ainda, mas a gente sempre tem aí uma live aqui no nosso canal da EQI. Então, é isso. Depois dessa bomba, eu deixo vocês aqui e comentem o vídeo, façam perguntas. Estamos aqui para isso. Nos vemos em breve para falar de bolsa sempre. Então, muito obrigado pela sua atenção. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.